vamos começar mais um Fala Business. Hoje eu estou muito feliz de trazer uma pessoa tão relevante aqui para o município de Barra Mansa, para a região sul-fluminense. E assim, um comentário que eu vou fazer já de início. Uma pessoa que tem altamente vocacionada para o que faz, cara. Eu vejo você muito assim. Furlane, prazer ter você aqui, sabe? Ter você aqui desde o início que a gente começou esse projeto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de política. E falei, cara, a gente tem que trazer o Furlane. E chegou a hora, né? Chegou a hora de a gente bater um papo. Prazer ter você aqui, amigo. Prazer todo meu e tudo é no tempo certo. Sim. Eu cheguei na hora certa, no bom sentido. Para mim é uma alegria grande a gente ter a oportunidade de falar um pouco da gente. Em momentos como esse, na realidade, a gente vive a política da nossa cidade. Eu vivo desde os 18 anos. Muitos não sabem, mas eu comecei como motorista do presidente da Câmara. Depois fui ser estagiário, assessor legislativo, assessor de gabinete, mas continuei dirigindo. E também num processo eleitoral, eu já botei placa na casa de munícipe, galhardete, aquela época que podia ir em poste, organizava comício, distribuí material, organizei já a questão de gráfica, já cuidei de posto de gasolina, já cuidei de buscar material, já cuidei de equipe, já distribuí panfleto, já dirigi carro de som. Enfim, toda a etapa de um processo político trabalhando, eu tive a oportunidade de trabalhar, na qual eu tenho muita gratidão, a oportunidade que lá na época o vereador e presidente da Câmara, Ademir Melo, me deu. Foi uma experiência grandiosa. Depois eu passei como estagiário também. Eu trabalhava com outros políticos da nossa cidade que eram lá da Câmara. O saudoso Valci Magno, que Deus o tenha. Trabalhei com o seu Valci, trabalhei com o ex-vereador Baianin, vereador também à época Nilton Soares, vereador Francis Bulos, que para mim era o vereador que sempre chamava atenção pelos discursos que fazia à tribuna, sempre com muita propriedade no que dizia. Vereador Leiteiro, a qual trabalhei no gabinete dele, a minha final trajetória dentro da Câmara foi trabalhando no gabinete do vereador Leiteiro, na qual eu tenho muita gratidão também por estar vivendo esse momento, porque quando eu fui candidato em 2012, o Leiteiro, eu era assessor dele, e ele me permitiu ser candidato e disse para mim: vai ganhar eu e vai ganhar você. O Leiteiro estava certo. O Leiteiro teve 2.903 votos, é muito voto. E eu tive 1.541. E nós fomos vereadores juntos. Mas tudo isso também, eu fazia minha faculdade, financiada pelo FIES, e jogava meu futsal, na qual, à época, diziam que eu era bom. Eu vi lá você... Diziam, né? Fazendo embaixadinho, chutando pro gol. Naquela época não tinha tanto celular, imagem, gravação, mas um tempo muito bom da minha vida. Tenho excepcionais recordações da vida. O futebol, o esporte é uma que me traz muitas lembranças maravilhosas. Fui 10 vezes campeão da Copa TV Rio Sul. Nosso time é um time que nunca mais, eu acredito que terá um time como aquele. Não fomos 11 anos seguidos, porque a TV, num ano, ela interrompeu esse ciclo lá, enfim. Mas a minha trajetória ela sempre foi muito de rua, né? Muito no meio de pessoas. Eu te vejo um cara como do povo, cara. Tem muita essa percepção sobre você, quando a gente vê você sempre um cara que tá na periferia, tá ali, tá vendo, tá em obra, tá sempre militando, né, cara? Eu já falei isso com outras pessoas, eu vejo você muito um cara assim. Rapaz, eu não gosto de gabinete, não, gosto de gente. E gente você vai encontrar na rua. Você na rua, você vai encontrar problema. Encontrando problema, você como agente público escolhido pela população, você tem duas alternativas. Ou você resolve, ou você perde a confiança da pessoa. Então, eu galguei o meu caminho, cheguei onde eu cheguei, com um crescimento, sempre fazendo a minha parte, sempre tendo posições claras, sempre tendo convicção de qual o caminho eu quero seguir. E por isso que eu estou vivendo esse momento agora. Não foi fácil, só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Mas, assim, sempre com muito trabalho, sempre com com muito compromisso naquilo que a gente fala na rua. Porque não adianta você ter apenas um discurso político e não colocar o discurso político na prática. Mas como que é isso, Furlane? Na época da eleição,
A gente passa pegando na mão de todo mundo, entrega papelzinho. Se eu te encontrar 10 vezes, ô, meu irmão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Depois passa a eleição, eu ganho. Estou lá no meu mandato de vereador, como eu estou hoje. E, pô, não acho fulane. Irmão, comigo não tem isso. Sim. Eu faço um esforço diário para responder todo mundo. São muitas mensagens. Eu tenho vezes que eu acordo 4h30, 4 horas da manhã para responder todo mundo. Às vezes acumula 2 dias. Eu deixo de fazer algo para responder todo mundo ali, porque é o mínimo que a gente tem que fazer, é dar retorno às demandas que chegam para a gente poder buscar a solução. Vamos resolver tudo? Não, mas pelo menos a gente tem força de vontade e disposição para buscar uma solução. Envolvido nos problemas você sempre está, né? Sendo das melhorias do município, eu sempre estou te acompanhando nas redes sociais e vejo que você está sempre ali fiscalizando, também como secretário, fazendo a posição. E o político é isso, né? Uma vez um cara que foi prefeito me perguntou, pô, por que você acha que faltou? Eu falei, cara, político tem que gostar de gente. Político tem que abraçar pessoas. Político tem que estar onde está o povo. Administrador é diferente. Administrador, eu tenho a minha empresa. Administrar é uma coisa, olhar gráfico, olhar... Não que você não tenha essa skill, mas acima de tudo, na minha visão, a grande vocação que o político tem que ter é gostar de gente, cara. E eu vejo que você sempre tá no meio de pessoas, gente, né, cara? Rapaz, eu amo estar no campo de futebol. Eu gosto. Entendeu? Eu gosto de chegar, estar num ambiente também. Às vezes eu amo ir na igreja, onde tem pessoas. Eu amo estar em aniversário. Essas festas juninas agora, tem final de semana que eu tenho tanto convite, graças a Deus, eu não estou conseguindo em tudo. Aí quando eu não vou em uma que não dá para chegar, ou porque o convite veio depois, eu respeito muito também a questão da relação também que a gente tem de proximidade. Esse final de semana eu tinha 7 lugares para ir no sábado. Eu não consegui ir em todos à noite. Mas aonde eu já tinha falado, olha, vou dar uma passadinha aí, a gente foi, a gente fica conversando, brinca. É perto das pessoas que você vai identificar os problemas da cidade. Dentro do gabinete, você vai ter uma percepção mais do que você escuta reclamando, e não do que você é reclamado. É diferente. Sim, tem sim. grande diferença. Engraçado, você sempre foi muito bem votado, né, cara, como vereador. É sinal que você sempre fez um bom trabalho de envolvimento, né? Porque Sim, você sempre cresceu, né? Você foi um cara que... Sua carreira sempre foi pra cima, eu né? brinco com os vereadores de primeiro mandato e digo o seguinte, depois da Bíblia, a única coisa que não mente é a urna. É verdade. A palavra verdadeira é a Bíblia. O retrato do seu trabalho é a urna. Não estou dizendo de ganhar ou perder, estou dizendo de quantitativo. Sim. Porque tem gente, às vezes, que ganha com 700 votos, mas fez um mandato que poderia ter 2.000 votos. Na realidade, ele ganhou, mas na concepção, se você avaliar, fala, porra, que votação. Eu vim de 1.541 votos, se eu não me engano, em 2016. E aí entramos naquele governo que, lamentavelmente, né, enganou a população e pregou mudar para ser feliz. A mudança. As pessoas têm que atentar em relação à mudança. A mudança pregada em nossa cidade só foi boa para quem pregou. Quem acreditou na mudança se estrumbicou. E aí eu fui trabalhar na região leste. Imagina eu, morador no Ano Bom, Santa Rosa. Eu não tinha uma liderança na região leste, nada. Eu só tinha tido 170 votos de votos dos meus clientes de escritório, na qual eu mandei cartinha, enfim, naquela época, mala direta, como pode. Depois eu fui trabalhar lá. Aí lá eu tinha como principal opositor à época, Deus o tenha, eu tenho um respeito muito grande, hoje a família dele está comigo, Zé Abel, que nunca havia perdido uma eleição, não de mandato, mas de votação dentro do seu colégio eleitoral, que é o Colégio Boa Vista. Na realidade, eu entrava pela rua do Zé Abel, todas as vezes que eu encontrava o Zé Abel, eu parava na padaria, abraçava e tal. Todas as casas que eu ia, eu falava bem do legado que ele tinha deixado, só que agora era o Fulani. Desbravei aquela região. Desbravei. Veio a segunda eleição. Eu tive 2.130
se eu não me engano, 2.137 votos. Eu tive 1.356 votos na região leste. No Colégio José Abel eu tive 744, ele teve 660. Pela primeira vez em 30 anos, o Zé Abel perdeu uma eleição dentro do seu colégio eleitoral. Eu falo perdeu, mas eu não falo para diminuir o Zé Abel. Eu falo como exemplo que quando você trabalha, o resultado aparece. Os 740 votos, mais os 600 que eu tive na região leste inteira, foram frutos de trabalho. Porque eu não morava lá, eu não era de lá, eu nunca tinha estado lá, politicamente falando. E esse legado que eu construí lá, eu continuo. Eu continuei, eu perdi a eleição. E aí, em 2017, eu era secretário de Ordem Pública, o Zé Abel venceu. E ele pediu ao prefeito que eu não fosse lá. Eu passei 3 anos e fui 2 vezes só na região leste. Veio a eleição. Essa que eu tive 2.435 votos. Eu tive 1.256 votos lá. Ou seja, eu perdi 100 votos por fato de eu não estar no mandato. Mas eu continuei cuidando das pessoas, mesmo não estando no mandato. É esse o diferencial. Porque a política, ela é cíclica. Sim. Mas ela perdura. Sim. Hoje tem, daqui 2 anos vai ter, daqui outros 2 anos vai ter. E muitos dos políticos que eu vejo, não só da nossa cidade, alguns, como de outros, é que acha que é o hoje que resolve. Não é. Você tem que sempre estar pensando lá na frente. Quisera eu ter a oportunidade de ficar 14 anos como vereador e depois mais 4 como deputado. Muita coisa teria acontecido em nossa cidade. Você pode ter certeza disso. Hoje eu vejo lá a região leste com sonhos que eram lá no passado, hoje tudo se concretizando. Tem lá a reforma e a cobertura da quadra do colégio Joaquim Rodrigues Peixoto Júnior já foi inaugurada. A reforma do colégio Carlos Augusto Sás há mais de 23 anos. Asfalto, né? Eu vi lá outra semana. Mais de 23 anos o colégio está lá novo, prestes a ser inaugurado. Hoje a região leste, a área de Boa Vista, 90% com LED. A rua Mauro Granato, que é aquela rua horrível, que margeava a lateral ali para você poder pegar a Dutra, era paralelo, uma rua horrível, uma parte de... Aí asfaltaram aquele asfalto, toda asfaltada. Hoje estão fazendo o asfaltamento da rua José Geraldo de Freitas, no bairro Boa Vista 1, a principal do bairro, que passa muito ônibus. A gente tem hoje o centro de especialidades, que é onde era a UPA, exame de sangue é feito lá, oftalmológico. A gente tem o CRAS, que é onde era o posto de saúde. É tanta coisa que a gente trouxe para a região leste, fruto de trabalho, mas também avançamos em outras questões na cidade, com muito trabalho junto do prefeito Rodrigo. Tem creche na Vila Sulino. Também estão fazendo uma creche lá no Boa Vista 1, com campo de grama sintética. Tem creche saindo na Colônia, tem creche saindo na Vista Alegre. Tem lá a obra do córrego na Vista Alegre saindo, fruto de articulação política, junto eu, o prefeito Rodrigo, o vereador Pissula, junto o deputado Léo Vieira, que não é de Barra Mansa. Deixar registrado que nós tínhamos um deputado de Barra Mansa que não se importou com aquela obra. Não fez do seu poder institucional, do seu papel, para trazer aquele recurso. Tivemos que, através de articulação, isso é articulação política, não é briga, não é confusão. Eu não estou aqui falando mal, não. Sim. Eu só estou dizendo dos avanços que nós tivemos, fruto de trabalho, sem ficar falando mal de governador, sem que ficar criticando A, B ou C, não. Isso é uma das principais características que um político tem que ter, né? Transitar bem nas esferas, né? Saber trazer, agregar, né? Ser uma pessoa agregadora. A articulação nossa com o governador Cláudio Castro, fruto de trabalho, restaurante popular. Eu fiquei 1 ano indo com o prefeito Rodrigo como secretário. Porque as pessoas não vê as 5 horas que a gente fica levando, esperando para falar com o governador. Sim. E da hora do almoço, e água e cafezinho, vai dando fome, vontade de ir no banheiro, será que vai sair? Não vai. Para ele sentar 5 minutos com você e falar assim: prefeito, fulano, tá tudo certo. Vai lá na secretária que ela já está sabendo. Aí a gente chega na secretária assim: não, o governador mandou. E nada. Nada que eu digo, porque é o trâmite burocrático mesmo. Ficamos 1 ano. Mas quando é que a gente
vê que a gente está no caminho certo. Quando a gente vai lá confirmar a data com o governador, ele faz um vídeo enaltecendo o trabalho do prefeito e o nosso trabalho. Se a gente não fosse lá, posso afirmar para vocês, não tinha saído. Não tinha. E ninguém vê isso, que a gente fica lá esperando, mas isso é fruto do compromisso que nós fizemos com a população, de lutar pelo melhor. Nós temos hoje o único restaurante popular do estado que serve almoço, café da manhã e janta. Feijoadas, eu vi de até feijoada. Feijoada. Então, são vários avanços. Olha a obra do Pátio Manobra. Olha o bairro Jardim América, um sonho lá, a principal do bairro ser asfaltado, e as transversais também. A fase 1 já contemplou mais de 50% do bairro. A fase 2, que está rolando no governo do estado, vai contemplar as ruas faltantes, como os outros bairros também que anseiam asfalto. Estou falando também do bairro São Silvestre. Somente uma rua que é pequena, não tem caixa de rua para entrar a máquina do ar quente. Vai ser feito posteriormente um asfalto a frio. Era anseio antigo, um sonho. A rua Nelson Rocha, no Verbo Divino, a rua C, Laís Batista, enfim. Estou falando aqui de várias intervenções, fruto de trabalho e articulação política e não de crítica. E você conhece rua por rua, Fernando? Eu ando a cidade toda. Ponto, né, cara? Eu ando a cidade toda, porque eu ando a cidade. Eu não tenho preguiça, não. Você onde está o problema. E outra coisa, eu não sou personagem, não. Sim. Agora, em eleição, vai vir um monte de artista aí, um monte de personagem. E o pior, um monte de salvador da pátria. Alguns, desculpa a expressão, deveriam ter o mínimo de coerência que quando ficaram 14 anos numa cadeira de vereador e 4 anos numa cadeira de deputado, ficaram escondidos dentro do gabinete. Só apareciam em época de eleição, muitas das vezes escorados no próprio prefeito Rodrigo. Se não fosse o prefeito Rodrigo, não teria chegado onde chegou. E o pior, o que mais frustra, é que chegou onde chegou e não fez nada. E uma coisa que o Rodrigo, eu vi esses dias, o prefeito teve de muita articulação, ele articulou tanto com a esquerda, o Lindenberg, articulou com o governador, com todo mundo, né, cara? Isso é interessante, é bom ver isso. A pessoa está realmente visando o resultado dela. Não está visando o pessoal, o pensamento. A evolução da cidade está acima de qualquer vaidade política, pessoal, partidária ou até mesmo ideológica, que é o que a gente vê hoje, diariamente, a divisão ideológica. O prefeito está certo, ele tem que pensar no povo da cidade, que precisa dessa obra, que vai impactar a mobilidade. E agora vamos dizer o quê? Ah, não, o viaduto está parado. O viaduto foi feito em 2009. O problema se mostrou agora, graças a Deus, que foram abrir ali e viram que estava para cair. Que quem resolveu foi o prefeito Rodrigo. Nós temos um problema lá na rua Elias Geraidini, que é aquela rua que está caindo. Mas ninguém sabe que o Jonas pagou aquela obra e quando foi feita aquela obra, fizeram com escória. Fizeram cimento com escória. É lógico que vai estourar. Mas ninguém sabe. A culpa caiu sobre o prefeito Rodrigo. Ele tem que resolver, tem obrigação, porque ele é o gestor do município, mas ninguém olha para trás. E diante disso tudo que eu te falei, eu sempre faço a pergunta e ninguém me dá a resposta. O que nós não teríamos feito, nós que eu digo, porque nós somos base, nós somos governo, com mais dos 300 milhões de dívida que o prefeito Jonas deixou e que o prefeito Rodrigo administrou. Só o que ele pagou, ele está administrando. Isso vai ficar um passivo para a cidade. Só o que ele pagou foi mais de 160 milhões. Para você ter ideia da dimensão do impacto disso, a ponte que liga Vista Alegre a Vila Maria e Vila Maria com acesso a Dutra, que transforma, cria uma nova realidade de cidade, faz ter uma nova cidade chegando o desenvolvimento até Coatis, ela custa por volta de 80 milhões. Estou falando de 160. Diante de tudo que ele fez, ele ainda arcou com isso. A obra do Pátio Manobra, a última fase, é 45. Se eu somar uma com a outra, não deu 130 milhões. Ele, com 160 milhões, ele asfaltava a cidade inteira. Ele reformava todas as praças. E asfalto é coisa cara, né? Não é fácil. E reformava todas as praças. Mas ninguém quer falar do para trás. É lógico. A gente tem pressa por mudança, por transformações, pressa por saúde, pressa por educação. Mas a gente precisa ter no diálogo, na discussão, um bom senso. Sim. O bom senso. E eu sempre dou um exemplo, honestamente.
quando você está apertado, cheio de dívida, se alguém te chama para algum lugar que você tem que comprar presente, roupa ou sair, você vai? Não vai. Não vai. Beleza. Só que você não fala para os outros. Ô, fulano, eu não vou aí porque eu tô duro. Você não vai. Desculpa. Na família, um chama, outro chama, outro chama. No final das contas, a família não sabe que você está debruçado dentro da sua casa, organizando suas contas, e a percepção que ele tem de você é que você é antissocial. Ih, eu não vou chamar mais não. Fulano, ó, não chama mais não. Antissocial, tudo que chama não vem. Não é isso não, meu. O fulano está dentro da casa dele resolvendo problema. É muitas das vezes o papel de um gestor quando pega a cidade endividada. Ele não pode ficar na rua, porque ele tem tanto problema interno para administrar. Imagina. Que ele tem que ficar se debruçado naqueles documentos, naqueles papéis e naquelas dívidas, para poder fazer o quê? Com que a cidade gire. Aí sim ele pode ir à rua. E a máquina tem que girar, né? Todo dia tem E problema. aí a gente tem uma percepção que o gestor que está dentro do gabinete resolvendo o problema, naquele momento, é porque ele não gosta de rua, não é isso. E olha que eu sou um político de rua. Sim. Mas quando eu tenho problema, seja dentro da minha casa, ou seja dentro do meu gabinete, ou seja até mesmo que eu tenho que resolver, eu me ausento da rua, porque a necessidade urge para aquele momento. Sim. Então, a gente tem que ter percepção bom senso, né? e bom senso. Mas para os heróis, para os salvadores da pátria, eles vão dizer que tudo que está fazendo é horrível, é péssimo. Mas a cadeira do prefeito deve queimar, cara. Que tem que deve mudar. Ser difícil administrar a cidade, mas assim, o que deixa a gente assim, às vezes você fica analisando friamente, tem gente que comia no prato, irmão. Que ficava implorando para participar das coisas. Que teve a oportunidade que teve. Em vez de somar força para contribuir com o desenvolvimento da cidade, não. Está no interesse pessoal. Interesse pessoal está acima do projeto político para a cidade. Pô, fulano, mas tem diferença disso? Tem, eu posso te afirmar. Eu, em 2016, não podia ser candidato a prefeito. Eu entendi que a minha desistência era boa para a cidade. Desisti para o prefeito Rodrigo. Em 2018, eu poderia ter sido estadual. Se eu fosse, ninguém ganhava. O prefeito Rodrigo falou, nós precisamos de um deputado que a cidade está endividada, a gente precisa de alguém no Rio de Janeiro. Você desiste? Desisti. Poderia ter sido. Se eu fosse, não ganhava ninguém. Porque o que venceu representando a nossa cidade ganhou por diferença de 180 votos. De repente, eu teria até mais votos que ele. Mas morreria nós dois na praia. Seria péssimo para a cidade. Poderia ter sido vice em 2020. Mas entendi que a Fátima era um excepcional vice. E o melhor para a nossa cidade era a Fátima ser nossa vice. Em 2018, agora em 2022, eu tomei a opção de ser o federal porque eu entendia que eu não podia ser o candidato a estadual naquele momento, que nós já tínhamos um estadual e que precisávamos um lá. Você quis somar força, né? Somar força. Eu nunca pensei em mim, eu sempre pensei na cidade. Agora é o meu momento. Sim. Agora é o meu momento. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu planejei a nível de cidade viver esse momento. Se eu fosse pensar a nível de mim, eu já tinha sido estadual, já tinha brigado para ser vice, já tinha sido candidato antes, enfim. Eu tenho um projeto político para a cidade que inclui a minha predisposição de querer fazer o melhor. Sim. Tem outros que têm os projetos políticos pessoais. De projeto político pessoal, a gente já provou do veneno, desculpa a expressão, que pregou mudar para ser feliz e que, me perdoem, destruiu nossa cidade. Barra Mansa não aguenta mais uma mudança drástica que não represente responsabilidade, transparência e competência para cuidar das coisas que estão acontecendo, para continuar mudando, transformando a realidade da cidade com avanço, tocando o que está acontecendo e finalizando tudo, mantendo as relações institucionais com o governo federal e o governo estadual. Hoje, nossa cidade recuperou o respeito nas duas esferas, estadual e federal. A gente recebe recurso porque quem manda o recurso, seja de emenda, sabe que vai ser investido. No governo do Mudar para Ser Feliz, veio o recurso para fazer o projeto da ponte de Vista Alegre e Vila Maria. Primeiro você faz um projeto executivo, sim, você cria a concepção, ali você aufere o valor para fazer um projeto para você poder licitar. Veio. Esse governo deixou
3 meses de salário atrasado, os postos de saúde. Prefeitura sem luz, não foi? Mas, e não, isso é uma parte, isso é falta de gestão. Mas essa é muito pior. O dinheiro das agentes comunitárias de saúde, dos postos de saúde, a endemia, ele vem esse recurso. Ele é carimbado, amigo. Ficou 3 meses sem pagar. Sabe-se lá o que fizeram com o dinheiro. Isso gerou um passivo de 56 milhões de reais que está em precatório e que a cidade está pagando. Isso é irresponsabilidade, né? Mas não quiseram a mudança? Os mudar para ser feliz estão tudo junto. Estão aí de novo. Estão aí de novo. Os mudar para ser feliz estão junto. Podem ter certeza disso. Estão tudo aí. Porque quando alguém no campo político encontra alguém que é igual a eles se unem, irmão. Não vai se unir a nós, que a gente tem projeto para a cidade. Que esse aqui é o melhor, o mais preparado, vai ser ele. E no nosso grupo não tem a criança mimada que ela brinca com o brinquedo e quando você tira o brinquedo dela, ela quer quebrar o brinquedo que ninguém pode brincar. Não existe isso. Não existe egoísmo. Existe pensamento uníssono no avanço da cidade. E para isso você precisa de pessoas preparadas, capacitadas e que conheçam não só o dia a dia da máquina, como conhece a cidade toda. Sim. Eu, aonde me deixar nessa cidade aqui, você sair andando. De noite. Você pode me deixar meia-noite, não ter luz. Você sabe quase o nome das ruas, dos problemas, tudo, cara. Tudo. Tem candidato aí, pré-candidato, que determinado lugar que você deixar ele vai chamar o Uber. E vai mandar a localização dele. Fulano, deixa eu te Se não falar. gritar, socorro. Porque não vive o dia a dia das pessoas. Não sabe aonde está a dificuldade. Para mim, não tem distinção de lugar, de pessoas ou social. O que eu sou aqui contigo, eu sou com o prefeito Rodrigo, eu sou com o governador Cláudio Castro, e eu sou com o morador de qualquer região afastada da nossa cidade. Eu não tenho prerrogativa, distinção de tratamento por pessoa. Tem candidato que tem. Mas isso, na hora certa, a verdade vai aparecer, meu. Porque as máscaras caem. E quem elege é o povo, né, cara? E o povo está ligado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não tá, vai ficar ainda mais. A nível de desenvolvimento, e o Parque Fabril que vocês estão montando ali, como é que tá andando essa obra aí? Como é que tá esse processo? Eu costumo explicar para as pessoas para mais fácil o entendimento. Por exemplo, se a gente quebrar esse copo, eu posso descer com você ali, pegar R$20, ir lá e comprar, certo? Sim. No poder público, não. Você tem que abrir uma licitação. Sim. Você não pode comprar porque você vai parar a máquina pública, você tem que fazer um processo toda uma licitatório. liturgia, né? O que eu quero dizer? Tudo para o poder público tem uma burocracia a se seguir, porque você dá notícia aos órgãos fiscalizadores. Condomínio industrial era uma área que era do Estado, adquirida pelo município. Saiu a escritura para o município. Ok, nosso. Criou-se a companhia com capital integralizado. 99 ponto alguma coisa da companhia e 0 alguma coisa da ACIAP. Ou 1% da ACIAP, não sei o percentual aqui de cabeça. Fez a integralização. Feita a integralização, o terreno passou a ser da companhia. Você tem que fazer um registro. Quanto tempo demora um registro? Você sabe? 30 dias úteis, sendo bem otimista, porque é poder público, você tem certidão. Feito isso, foi determinado os lotes que serão comercializados. Você tem que fazer um novo registro das glebas pré-existente. Qual a parte que está hoje? Foi pego ontem o registro dessas glebas. Agora vai ser feito a incorporação por gleba na companhia. É trâmite burocrático. Se perguntar para mim, e aí, meu irmão? Eu, por mim, já compõe do município, dá para o João, para o Manuel, Joaquim, eles vão lá, fazem a escritura cada um, de compra, cedido. Não é assim. Após esse trâmite burocrático, que eu acho aí que no máximo uma semana, as empresas já vão poder começar a realizarem suas obras. Boa notícia, gente. Ali é o futuro da cidade. A cidade precisa ter vocação industrial. Sim. Hoje é só a Saint-Gobain e a Celó. A Celó está investindo, sim, mas está investindo internamente.
ela está crescendo, a estrutura dela é importante, é muito importante. Mas é muito importante que empresas que beneficiem aço, que possam comprar da Arcelor, estejam na nossa cidade, gerando desenvolvimento dentro da própria cidade. A expectativa ali é de empregos direto e indireto, com todo o espaço ocupado, é mais de 2.000 pessoas. Então, isso vai dar um impacto grande. Ali também você tem um modal que funciona, que vai funcionar, você tem a Dutra, você tem o acesso de ônibus pelo bairro Vila Maria, embora não seja carro, você pode entrar ali andando, então você tem o acesso do ônibus. Então, é toda uma mobilidade favorável àquela região. A gente vê com muita esperança aquele espaço funcionando. E assim, nesse mandato do prefeito Rodrigo, foi o que ele se debruçou. Ele se debruçou em várias coisas. Pátio Manobras se debruçou. Esse agora é a chamada... Menina dos olhos. Menino dos olhos, porque ele sabe a importância de gerar novas receitas para a nossa cidade, para que a nossa cidade volte a ter o papel que sempre teve no passado. Sempre foi referência a Barra Mansa. Barra Mansa é a cidade-mãe do município vizinho de Volta Redonda. Barra Mansa, territorialmente, é maior que Volta Redonda. A gente tem espaço para crescer, só que a gente precisa de ter mais indústrias que fomentam esse crescimento. Se você tem um condomínio industrial na Vila Maria, para você ter uma ponte que liga Vista Alegre a Vila Maria e Vila Maria a Dutra, você está falando de uma nova cidade que pode surgir. Que hoje a vocação lá é na questão do desenvolvimento rural. Você tem fazendas lá, você tem lotes. Mas a partir do momento que você tem uma via que faz um acesso à Dutra, que você potencializa o eixo comercial, você pode ter uma cidade nova ali, de uma região que já é imensa. E que, por incrível que pareça, só tem uma saída e uma entrada, que é a Curva da Pedra. E a gente está entre o coração e o pulmão do Brasil, né? Pô, tá com o coração São Paulo, o pulmão é o Rio, né, cara? A gente tá aqui... Só que, o que eu falo dos heróis? O que os heróis vão dizer? Nós vamos fazer uma ponte que ligue e tal, porque nós temos orçamento que permite. Mentira. Agora, com responsabilidade, o discurso é diferente. Em parceria com o governo estadual, com o governo federal, podemos sim sonhar em construir a ponte que liga Vista Alegre a Vila Maria e Vila Maria a Dutra. Porque Resende está fazendo. Volta Redonda tem feito, está fazendo também, está em andamento, em parceria o quê? Com o governo estadual. Sim. Mas por que isso acontece? Porque você tem que ter a confiança do governo do estado. E você tem que ter a confiança do governo federal. Quando você fala do Rodrigo, ele articula com o Lindenberg, ele articula dos dois lados, é porque o Lindenberg ele não representa só a questão partidária. Ele representa o melhor para o estado do Rio de Janeiro. E por que ele abre a conversa? Porque ele confia na capacidade do gestor. E tem relevância, né? O gestor, ele confia na capacidade do gestor. Isso faz diferença. Nossa saúde hoje é referência em muitas coisas. Tem muita coisa a melhorar? Muita coisa a melhorar. Tem muito. A gente vai conseguir resolver tudo? Nós não vamos. Sim. Por exemplo, agora, depois que eu sair daqui, eu tenho que resolver um problema numa Santa Casa, que foi me demandado, que eu preciso dar um retorno. É o que a gente gostaria de fazer? Não, mas é necessário. E nisso a gente aproveita, a gente tem que melhorar isso, a melhora é contínua. Vocês, né, o Rodrigo, a base, né, vocês criaram uma relevância muito grande dentro do estado, né, assim, quando você é um político de relevância, as portas se abrem, né, cara? Você tem mais propriedade para falar, né? Igual o governo federal, ele vai aportar dinheiro em quem tem relevância, quem tem importância, quem tem projeto. Quem faz, pô. Porque, eu vou mandar o dinheiro e vai fazer. Porque é igual um projeto. Você chegou aqui, vamos construir um prédio. Como é que nós vamos fazer? Não tem uma planta, não tem nada. Tem que ter um projeto, tem que ter um alicerce, tem que ter pessoas relevantes envolvidas ali, né? Seriedade. É muito bom ouvir isso, cara. Assim. Quando eu falo de resgate da confiança, é quando fala, eu vou mandar o dinheiro lá e vai fazer. O governador já depositou o dinheiro que vai manter o restaurante popular, que nós vamos manter, falando com o pré-candidato. O que já tem de dinheiro mantém por 2 anos. Se não confiasse na gestão, tinha mandado? Não. Honestamente. Vai fazer outra coisa, vai botar para lá, É isso. É resgate de confiança. Olha como era a saúde nossa, não mudar para ser feliz.
Pós-saúde fechado, UPA fechada, UPA da região leste fechada, Santa Casa só funcionava em emergência e urgência. Nós tínhamos só essa rede precária que não atendia. Câncer tratava no Rio, as pessoas iam numa Kombi, sem ar-condicionado, uma vomitando sobre as outras. Hoje a gente tem o Hospital do Câncer, o Hospital Cardiológico, a UPA funcionando, a Santa Casa funcionando. Tem dificuldade? Tem. Só que mais de 30% do atendimento que nós temos aqui é de gente de fora. Sim. Você vai deixar de atender gente de fora? Não pode. Agora, tem muita coisa para fazer? Tem. Agora, e o legado negativo, terrível, que o prefeito que pregou mudar para ser feliz deixou? Mais de 300% o aumento do câncer de colo e do útero, porque não se fazia o preventivo naquela época. Mais de 220% o câncer de mama, que se nos fazia a mamografia. Foi esse o legado deixado. Você imagina, irmão, se o prefeito na época do Covid fosse o Jonas. Já imaginou? Será que todos nós aqui nesse estúdio estaríamos aqui? Será? O Jonas já passou. Ele já passou, mas ele deixou heranças malditas para a gente administrar. E a gente tem que, no bom sentido, sem fazer nenhum ataque, fazer essa reflexão. A gente tem que refletir. A mudança repentina de rumo da nossa cidade, ela foi trágica. Trágica. A cidade não vai aguentar outra mudança dessa. Principalmente para eles que estão juntos. Sim. Pô, Fulano, muito bom, cara, ter você aqui, conversar, ver que você tem um olhar do desenvolvimento, um olhar estrutural. São as coisas realmente que são os eixos que vão mexer com a cidade e fazer esse progresso de Barra Mansa. A gente sabe que não é uma coisa a curto prazo, é uma coisa a médio e o trabalho é diário de formiguinha, e eu vejo que você está sempre envolvido com esse trabalho. Eu queria te parabenizar, é isso mesmo. E a gente vê que Barra Mansa tem um futuro aí com os pensamentos que você tem. Queria parabenizar e queria que você fizesse essas considerações finais aí. E obrigado, muito bom ter você aqui, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando Fala Business. Na realidade, eu falo só o que de fato ocorreu. Eu não estou falando aqui, não é um discurso político, é uma realidade que eu trouxe. Porque eu vivo o dia a dia da cidade. E eu vivo intensamente há 12 anos. Antes eu era motorista. Dos meus 18 aos 28 eu fui motorista. Depois eu me desgarrei, né? Desgarrei que eu digo, me desvencilhei daquela liderança política, fui seguir o meu caminho, que era no meu escritório, e com 32 anos eu venci a eleição de vereador, primeira vez. Depois, em 2021 e 2022, fui presidente da Câmara. Para mim, ali eu já me sentia grato por Deus o resto da minha vida. Pô, de motorista sair para presidente. Mas eu tenho um sonho de fazer com que aquele que mais precisa veja no poder público a presença do poder público, é essa política que eu acredito, aliada também à inserção de jovens, crianças e adolescentes ao esporte, com um bom ensinamento, focado no desenvolvimento, potencializando oportunidades para aqueles que querem investir na nossa cidade e os que já investem. E, na realidade, o que a gente espera é que a gente consiga seguir dando prosseguimento às coisas que estão acontecendo, finalizando todas elas e, através de articulação, de muito diálogo e de muita transparência e responsabilidade no uso do dinheiro público, poder trazer transformações que o nosso município espera. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente falando aqui como pré-candidato. Sim. E a gente vai ter outras oportunidades do eleitor, do munícipe e da população de Barra Mansa identificar aquele que está mais preparado e qual é o melhor caminho para o futuro de Barra Mansa. Boa sorte, amigo. E obrigado pela oportunidade de estar com você, tá? Valeu. Bravo.